Eu sou a Luciana, eu sou uma externa aqui no programa, né? O meu programa é o PPGG, que é o Programa de Pós-Graduação em Gestão da Informação na Federal. Eu faço doutorado lá, no final do primeiro ano. E o meu tema de pesquisa, ele é sobre memória organizacional e gestão do conhecimento nas organizações, nas universidades públicas. Então, como o meu trabalho ele ainda está bem no começo, eu não quis fazer um artigo sobre ele, que me ficou muito bom, então eu escolhi esse tema de memória organizacional e gestão do conhecimento em universidades públicas, e o foco dele é uma análise comparativa entre as práticas de memória organizacional e gestão em 3 países, focado no Brasil, em Portugal e nos Estados Unidos. Então, o que ele vai levar em conta? A gestão do conhecimento no setor público, que é o processo formal que integra as pessoas e que vai falar sobre o conhecimento que elas passam. O paradoxo universitário, que eles chamam, que é a questão de ser um lugar que tem muito conhecimento, mas tem o conhecimento científico e também o capital intelectual. E o problema que existe, que é a falta de retenção do conhecimento dentro de uma universidade. Então, o problema é como as universidades públicas do Brasil, Portugal e Estados Unidos têm abordado a gestão da memória organizacional e quais as práticas e ferramentas que elas utilizam para reter o seu capital intelectual. Para responder isso, eu fiz uma pesquisa qualitativa, exploratória descritiva, com uma análise comparativa entre elas. Então, eu analisei 30 documentos entre artigos, teses, dissertações, que vão falar sobre memória organizacional e gestão do conhecimento, e elas foram, esses artigos foram procurados dentro das bases de dados do portal da Web of Science e do Scopus. E a técnica, como a maioria aqui, é uma análise de conteúdo, com categorização através dos temas. Então, a justificativa do recorte de escolher 3 países diferentes para conseguir analisar se existe alguma diferença entre os países em como a memória organizacional ela não que ela seja retida, mas como ela é conduzida dentro desses locais e se tem algum foco específico em algum deles. Então, eu peguei um país da América do Sul, um país da Europa e um país da América do Norte. E com isso, a gente consegue uma análise comparativa melhor e mais enriquecedora. Então, eu vou passar aqui. Eu coloquei ali o livro do Nonaka, que é o pai da gestão do conhecimento, digamos assim. É a pessoa mais conhecida, acho que no mundo, sobre isso. Então, analisando entre os 3 países, a gente consegue ver que o pior estágio de maturidade é o Brasil, como já era esperado, né? Eles são iniciativas bem isoladas, que têm focando na gestão do conhecimento e memória organizacional, e não tem processo formalizado direito no Brasil. Por quê? Porque tem a questão que é muito forte das barreiras culturais, as pessoas são avessas a mudanças, eles não querem aprender nada novo, então isso no Brasil é muito forte e acaba prejudicando essa parte da gestão do conhecimento, e aí eles acham que você não é obrigado a passar o que você conhece para uma outra pessoa, se aquele conhecimento foi seu e você adquiriu ao longo da vida, você tem que ir embora com ele, então aqui não tem essa cultura de passar o que você sabe para os outros. A pessoa quer morrer com aquele conhecimento, não quer passar para ninguém, e eu aprendi aquilo sozinho na marra, então, se você quiser aprender, você vai sofrer o mesmo tanto que eu sofria, mais ou menos assim. Em Portugal, eles já são um pouco mais, olhando aqui, eles já são um pouco mais propensos a compartilhar o conhecimento que eles têm. Então, eles vão ter uma extensão administrativa maior, eles estão mais acostumados a lidar com esses processos, mas ainda tem um pouquinho de barreira individual dessas pessoas que não querem compartilhar o conhecimento. Mas eles já têm repositórios institucionais e já estão mais abertos a essa questão da gestão do conhecimento. E o melhor dos mundos é os Estados Unidos. Eles têm
uma política mesmo de prática para retenção e compartilhamento do conhecimento. Então, lá isso é muito forte. Já existe essa prática das pessoas passarem conhecimento umas para as outras, através de treinamentos, através de grupos, de equipes, grupos focais. Então, eles utilizam muito as IAs, chatbots, essas coisas para que o conhecimento seja compartilhado entre os outros. Então, eles acham que aquilo que você aprendeu, quanto mais você compartilha, melhor você vai tornando as pessoas e o grupo que você trabalha, que seria um mundo ideal. Então, aqui, ele vai mostrar mais ou menos um resumo disso que eu falei, né, que no Brasil é o pior, o estágio mais incipiente, Portugal é um meio termo, e os Estados Unidos é o melhor. E o único problema, que é um problema que tem nos Estados Unidos, também tem no Brasil, eu só não vi se tinha em Portugal, que não lembro, é essa questão de alta rotatividade de pessoal. Então, até por isso, nos Estados Unidos, ele já tem essa prática de compartilhar mais. E aqui no Brasil isso fica muito ruim, porque tem essa alta rotatividade, mas não tem compartilhamento de conhecimento. Então, as pessoas acabam saindo, se aposentando, dando emprego nas universidades, e você fica sem esse conhecimento. O conhecimento acaba se perdendo. E aqui, para finalizar, ele vai falar, analisando na conclusão, né, o contraste que existe entre a memória organizacional e a gestão do conhecimento, avançando sobre o modelo de aplicação que tem dentro das universidades públicas. Ele vai dizer quais são as principais barreiras e as principais inovações que existem entre esses três países, e apesar de ter como limitação ter pesquisado só em 30 locais, né, eu escolhi os 30 muito focado nos três países, então deve ter muito mais artigos do que só esses que eu pesquisei, mas como eu tinha um tempo relativamente curto para montar esse artigo, eu acabei fazendo só em 30 locais, mas talvez se abrangesse um pouco mais de artigos, eu conseguisse comprovar se realmente essa diferença que existe entre os três países mesmo, é só isso, ou se tem alguma outra diferença cultural, alguma coisa que vai fazer com que tenha um foco maior nessa mudança. E uma das métricas é tentar desenvolver um indicador para poder verificar como se desenvolve a memória organizacional e a gestão do conhecimento entre os países, né? Porque a minha tese, ela vai tentar discutir como a gente vai fazer isso no Brasil. Então, nas universidades do sul do Brasil, eu vou tentar discutir uma metodologia para fazer essa retenção do conhecimento entre os técnicos administrativos, que é uma coisa que se perde muito. Então, tendo analisado já um pouco do que acontece nos três países, eu já consegui ter uma ideia, uma base do que eu posso fazer para tentar montar esses indicadores para avaliar como que vai funcionar a memória organizacional aqui no Brasil. E é isso. Obrigado. Não sei se eu falei muito rápido.